Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar da fome como questão de política internacional e de geopolítica. Bom pessoal, recentemente houve muita discussão a respeito da questão da fome, né, e do papel que os alimentos têm cumprido no sistema internacional de uma forma como um todo, seja em razão de processos um pouco mais antigos, né, que vêm tomando lugar no sistema internacional, seja em razão de questões mais recentes, né? No último mês, a Rússia declarou o fim da sua participação no acordo com a Ucrânia e com a Turquia de exportação dos grãos por parte desses dois países, né, por meio do Mar Negro em direção ao Mediterrâneo. E muitos dos críticos da Rússia apontaram que essa questão era uma questão importante para garantir a alimentação de países mais pobres, sobretudo aqueles da região do Chifre da África, né? Aquela parte banhada ali pelo Oceano Índico e que tem, né, alguns níveis de desenvolvimento humano muito baixos e níveis de pobreza muito significativos. E aí a discussão sobre a alimentação, sobre aquilo que a professora Claudete Witt tem chamado recentemente de geopolítica dos alimentos, vem se tornando uma questão importante para discutir no sistema internacional, né, dentro da lógica de funcionamento do sistema internacional. Por isso que eu pensei em organizar um pouco esse vídeo em torno de algumas discussões, ou seja, como que o tema da fome aparece no sistema internacional, na discussão sobre ele mais acadêmica, porque tem duas origens diferentes, mais ou menos, desse tipo de debate, que impactam, né, em propostas e debates sobre solução às questões que envolvem a fome no sistema internacional, e por outro lado também pensar, né, em práticas de combate e situações mais recorrentes, né, que vêm de uma forma ou de outra tornado essa discussão mais relevante. Um dos exemplos desses movimentos, né, dessas tendências que andam acontecendo com relação ao papel dos alimentos no sistema internacional foi a própria pandemia, né? Ou seja, a interrupção das cadeias globais de valor, de exportação e importação causadas pela pandemia de Covid-19, que a gente teve aí, sobretudo, entre 2020 e 2022, acabou trazendo a questão dos alimentos e, sobretudo, do preço dos alimentos, assim como a inflação de outros produtos, né, para o cerne das discussões sobre temas de políticas públicas com os quais os países teriam de lidar, né? E nesse caso, em específico, acompanhando já um crescimento desde o começo do século XXI no preço dos alimentos, ainda que a gente tenha uma produção extremamente grande, né? Dentro da discussão sobre o sistema internacional, sobre a política internacional, as instituições multilaterais, enfim, a gente tem tido uma discussão que vem de duas origens principais no entorno desse debate a respeito da fome, né? A primeira e mais antiga é uma que deriva da visão liberal de economia política internacional, né, que vai colocar a questão do desenvolvimento. Essa foi a ênfase dada, por exemplo, pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, quando os debates sobre reconstrução pós-guerra, né, tanto da Europa como do Japão, como da África, mas também as práticas de descolonização e as ideias que são trazidas, né, a respeito de como que os países poderiam resolver a sua situação macroeconômica, também colocaram, né, diante desses países a questão de como alimentar a sua população, né? A questão da alimentação, então, ela aparece de uma forma ou de outra linkada nessa primeira discussão, que acontece ali pelos anos 50, anos 60, com a discussão sobre desenvolvimento, né, que é muito cara ao sistema da ONU, né, que é muito cara à Organização das Nações Unidas, porque era vista como um tema que poderia reunir as demandas por crescimento econômico de regiões diferentes, né? Não só no caso dos Estados Unidos, mas da reconstrução da Europa, do Japão, da China, da Coreia, mas também propostas para países em descolonização, como no caso da África e da Ásia, para a superação da miséria, e também países da América Latina, né? Então essa discussão ela está ali no meio do debate sobre desenvolvimentismo, sobre como criar práticas macroeconômicas, aqui no caso da América Latina, com uma influência muito grande da CEPAL, e aí aparece um primeiro grande nome, né, que é o Josué de Castro,
José de Castro, que é um geógrafo, ele vai pesquisar a questão da fome, né? E inicialmente ele escreve um livro chamado Geografia da Fome. E esse livro, ele é um livro que vai tentar entender o panorama geral de por que a fome acontece, sobretudo nos países em desenvolvimento, que vai calhar muito bem com a ideia do Milton Santos nesse livrinho laranja aqui, eu esqueci de pegar ali, chamado Espaço Dividido. Então recomendo muito uma leitura conjunta, né, do José de Castro com o Milton Santos no Espaço Dividido, em que ele vai justamente abordar essa distinção entre circuitos diferentes da economia, né, e que a fome ela é produzida, né, na leitura do José de Castro justamente em razão desse processo de divisão social, né, do acesso à alimentação, porque a produção ela acontece. Né, tanto a FAO, a Organização Mundial para os Alimentos e Agricultura, quanto outros institutos de pesquisa e tal, indicam que a gente produz de 2 a 3 vezes mais o que a gente precisa para que todos os seres humanos no mundo tenham 3 alimentações por dia. E lá na década de 50, década de 60, o José de Castro já vai chamar atenção a isso. Tanto que o segundo livro que ele vai lançar é um livro que já se chama Geopolítica da Fome. Né? Ou seja, já considerando que a fome é produzida por fatores não produtivos, e sim por fatores políticos, né? Por má distribuição ou por lucratividade, enfim, que é mais ou menos uma questão importante para a gente observar aí no cenário internacional. Bom, nas regiões onde o estudo das relações internacionais vai estar mais aprofundado, desde o final da Segunda Guerra Mundial, como no espaço anglo-americano, né, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, enfim, mas também na Europa, a discussão sobre fome ela vai vir, então, muito acompanhada dessa discussão sobre desenvolvimento. A fome ela vai ser vista, então, como um dos índices principais em razão, um dos principais índices utilizados pelas organizações internacionais para medir o nível de qualidade de vida das pessoas. E com razão, né? Porque a fome, por exemplo, como define a FAO, depois de um longo processo de construção do seu próprio conceito de fome, né? Ela não está relacionada apenas com a falta de alimentação. Né? Na verdade, a pessoa pode estar passando fome, segundo a FAO, e estar comendo a toda hora, porque a questão não está tão relacionada com volume de comida consumido, mas sim níveis de fome, níveis de alimentação, seja por falta dela ou por tipo de consumo que é realizado, que levam as pessoas a terem falta de nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Nesse sentido, a discussão, como eu falava, primeira que vai acontecer, ela vai estar relacionada com esse debate sobre o desenvolvimentismo. E aí, quem quiser ter uma ideia sobre essa economia política liberal e essa ideia, né, de distribuição dos recursos internacionais a partir da visão mercantilista, ao assim, né, eu recomendo fortemente esse capítulo, que vai contrapor, inclusive, essa visão liberal ao marxismo, né, como duas teorias clássicas da economia política internacional. Então, esse capítulo que chama-se justamente Economia Política Internacional, Teorias Clássicas, do livro Introdução às Relações Internacionais, do Robert Jackson, do Georg Sorensen, né, onde eles vão debater como que essa visão, né, de crescimento econômico como desenvolvimento econômico pautou a atuação dessas organizações de forma liberal durante essa década de 50, 60 e 70. Né? Então você tem aí uma discussão muito interessante que a gente pode observar a partir do debate sobre fome, o funcionamento das organizações internacionais também. Né? Mais recentemente, a questão da fome vem sendo tratada não só a partir desta perspectiva mais tradicional, digamos assim, mas também a partir do desenvolvimento de uma outra área de estudos. Então a gente tem a fome vista como resultado da produção e má distribuição dos recursos econômicos no sistema internacional, numa visão mais economicista, digamos assim, mas nós temos também a discussão que é derivada dos debates sobre segurança internacional.
E aí, né, recomendo esse livro aqui, né, do Barry Buzan e da Laine Hansen, Evolução dos Estudos de Segurança Internacional, justamente onde eles debatem as críticas que vão surgir à ideia de segurança a partir da década de 60, 70 principalmente, né, que vão discutir aqui no capítulo 7, né, então ampliando e aprofundando a segurança, que vão pesquisadores que vão criticar a ideia de segurança apenas como uma questão militar, estratégica, relacionada às práticas de defesa. E aí a fome começa a aparecer por meio do desenvolvimento da ideia de segurança humana, né? E essa ideia que é proposta pela ONU, ela vai se consolidar, né, inicialmente aparecendo lá no final dos anos 80, né, principalmente depois da atuação da comissão do Olof Palme sobre novas ameaças no final da Guerra Fria, mas ela vai se consolidar em 1994, no PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que vai consolidar essa ideia de segurança humana, ou seja, traduzindo a ideia de segurança não apenas como uma questão militar ou de defesa, mas, sobretudo, ligada ao que uma população precisa para desenvolver-se, né? O que um ser humano precisa de características básicas, de elementos básicos para se desenvolver em segurança. E é a partir da ideia de segurança humana que a fome vai aparecer como tema de segurança. Né? Ou seja, então vocês percebem que ela aparece a partir de várias discussões diferentes que envolvem, inclusive, ministérios diferentes. Né? Então, de organizações do Estado, se a gente for parar para pensar. Então, esse debate está pulverizado, digamos assim, com relação à economia, com relação às políticas públicas, com relação à questão de segurança e defesa. E a partir desse momento, a gente tem uma chamada de atenção para a fome como consequência dos processos de conflito, como instrumento de violência feita contra determinadas populações que deveria ser inserida também na pauta de segurança e defesa, né? Para quem quiser se aprofundar nessa discussão, essa crítica vem a partir principalmente dos autores da África, né, e da Ásia, que vão pensar inclusive sobre o processo de colonização e como a fome foi utilizada pelas potências europeias, sobretudo França e Grã-Bretanha, como instrumento de dominação das populações que estavam subordinadas ao seu domínio no século XIX, começo do século XX. Né? Nesse sentido, numa visão mais histórica, o Frantz Fanon, no Condenados da Terra, né, o livro clássico do Fanon, traz essa discussão também sobre a função psicológica da fome no domínio político estabelecido com relação à população, as populações dominadas, né, e colonizadas, e numa perspectiva mais recente sobre o papel político da fome no sistema internacional, a gente tem esse livro aqui do Achille Mbembe, chamado Políticas da Inimizade. Né? Acho que é uma boa referência para quem quiser se aprofundar também nessa política do uso da fome nessas discussões. Por fim, infelizmente esse livro ainda não tem em português. Eu acho que seria de uma ajuda tremenda se ele fosse traduzido, né, porque ele fala dessas questões também e mostra fenômenos, né, processos e projetos que não deram certo. Esse livro aqui do James Scott, Seeing Like a State, How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Né? Ou seja, vendo como um Estado, como certos projetos para melhorar a condição humana falharam. Né? E acho que ele traz aqui umas discussões de como que a modernidade tem um papel. Essa discussão sobre desenvolvimento, essa discussão mais economicista, vai colocar a fome como puro resultado de má organização geográfica das pessoas e das coisas. E o Scott ele vai chamar a atenção para isso. Ele vai falar, olha, às vezes quando se tentou resolver isso, por exemplo, com sedentarização de populações não sedentárias, isso não deu certo. Né? Mais recentemente, a partir do século XXI, a gente tem uma discussão sobre planos para a erradicação de fome. Né? E nesse sentido o Brasil adotou uma política, né, que foi replicada em muitos países, que foi o Fome Zero inicialmente e depois o Bolsa Família. Né? Essas práticas de redistribuição de renda, elas ajudam as famílias a terem acessos,
né? E nesse sentido, a gente tem que pensar que discutir a fome de uma forma ou de outra nesse século é muito diferente de discutir a fome no século XX. Porque qual que é a principal distinção? Foi na virada do século XX para o século XXI que a espécie humana, né, que a população humana, deixou de ser majoritariamente rural e passou a ser majoritariamente urbana. E quem mora num ambiente urbano sofre com problemas importantes de acesso à alimentação. Né? Quem mora no ambiente rural ou quem tem uma casa com um terreno, né, tem uma certa liberdade, digamos assim, com relação à plantação de alimentos básicos. Né? Pode ter uma hortinha, pode ter uma plantação relativamente pequena. Então a pobreza no âmbito rural ela é diferente da pobreza no âmbito urbano. A pobreza no âmbito rural não tem a ver com miséria. A miséria, né, ou seja, a falta total de acesso de recursos, ela se concentra nos espaços urbanos. É que ela é muito residual nos espaços rurais, não é que ela não exista, mas ela é muito residual. E nesse sentido, quem mora em ambientes urbanos, como, por exemplo, eu moro num apartamento, né? Morando num apartamento, tudo é artificial. Então, qualquer tipo de alimentação que eu precise, eu vou precisar comprar, vou precisar utilizar meus recursos financeiros para ter acesso. E o processo de inflação do preço dos alimentos dificulta o acesso das pessoas a esse tipo de alimentação, não é? Principalmente quando a gente fala num ambiente internacional dominado pela figura das commodities, ou seja, a exploração de recursos naturais destinados à exportação e ao mercado internacional. A gente pode discutir, se vocês quiserem depois, esse termo, né, commodities, consenso das commodities, e suas implicações geopolíticas e geoeconômicas aqui no canal. Mas a ideia era dar, né, uma ideia mais geral, um panorama geral da questão da fome. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de tema relacionado a esses ou outros, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar receber, tá bom? Gente, um abraço e até semana que vem.